Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao YouTube, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado. Você está na maior sala de aula que prepara para os concursos da advocacia pública. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje eu estou aqui para discutir contigo um tema muito importante em concursos da advocacia pública, especialmente se você for daqueles que realiza concursos de procuradoria municipal, especialmente se você for daquele concurseiro que se submete a concursos organizados por bancas que não têm tradição em concursos de procuradoria, e também se você for daqueles que normalmente faz concursos de PGM, cujo edital, nesse caso do município, traz tanto a prova de procurador quanto inúmeros outros cargos. Acontece muitas vezes que as procuradorias menores, elas lançam o edital de procurador e esse edital é misturado com inúmeros outros cargos do município, médico, fonoaudiólogo, agente administrativo, enfim. O problema desse tipo de certame é que normalmente os concursos de procuradoria eles requerem uma atenção especial, especialmente porque eles possuem segunda fase. E aí nesses editais, como normalmente a segunda fase se resume aos concursos de procurador, a gente não tem visto, pelo menos nos últimos anos, as bancas que não têm tradição nesse tipo de concurso fazerem um bom trabalho. Eu estou aqui para tratar contigo sobre a segunda fase do concurso da PGM Ouro Branco, Minas Gerais. Se você se interessa pelos concursos de procuradoria e se pensa em algum momento do futuro fazer algum concurso de PGM, preste bastante atenção ao que eu vou te explicar aqui, porque na minha opinião, a segunda fase da PGM Ouro Branco merece anulação. E eu vou explicar exatamente a cadeia de erros sucessivos do edital que geram, na minha visão, a nulidade da segunda fase da PGM Ouro Branco e eu vou te explicar por quê. Bom, vamos lá. Nós temos uma peça processual, que é justamente o enunciado da segunda fase da PGM Ouro Branco. O enunciado da peça diz assim: entidade educacional sem fins lucrativos ingressa com ação própria em face da Fazenda Municipal para não pagar IPTU de imóvel de sua propriedade, constituído por 2 terrenos vagos, afirma estar protegida por imunidade constitucional. Bom, o tema aqui da segunda fase é um tema até bastante interessante. Trata-se, nesse caso, da imunidade recíproca, imunidade constitucional, que impossibilita, portanto, pessoas jurídicas de direito público, e nesse caso pessoas jurídicas ligadas a entes federados, ou o próprio ente, ou pessoas de direito público ligadas ao ente federado, atingidas pela benesse da imunidade recíproca, não pagarem imposto a outro ente federado, e nesse caso específico você tem aqui o não pagamento do IPTU por parte de entidade educacional. O tema da peça é interessante, é um tema próprio da Fazenda. Nesse ponto a organizadora acertou. O tema é um tema interessante, inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal gravado sobre esse tema. Agora, dando continuidade ao enunciado, nós vamos encontrar alguns problemas. Quais são? Vamos lá. Há pedido de tutela antecipada para a suspensão do pagamento do tributo. Então, existe aqui uma ação contra o município, contra a Fazenda Municipal, alegando que por conta da imunidade constitucional, portanto, imunidade recíproca, essa entidade educacional aqui ela não quer pagar IPTU, e nessa ação existe um pedido de tutela provisória, um pedido de tutela antecipada para a suspensão imediata do pagamento do tributo. O último parágrafo do enunciado diz assim: o juiz de determinada vara fazendária, a quem coube o processo, concede a tutela antecipada, portanto tutela provisória, e determina a citação e intimação do município. Ora, se ele concedeu a tutela provisória, ele concedeu tutela provisória para suspender o pagamento do tributo de forma imediata, a partir, obrigatoriamente, da ideia de uma concessão de tutela que gera para o município uma obrigação de não fazer, ou seja, de não cobrar o tributo dessa entidade educacional. Muito bem, esse é o enunciado pequeno, que, como disse, traz um tema de direito constitucional / direito tributário bastante interessante, e existe o deferimento de uma tutela provisória. O enunciado, o examinador diz o seguinte, pede-se que você elabore a peça própria, preste atenção nessa expressão, para atacar com sucesso a decisão judicial de tutela antecipada que suspendeu a cobrança do IPTU. Bom, ele pede a peça própria, ele não falou em recurso, tá? Então, quando nós estamos diante de um enunciado dessa natureza, onde você tem o deferimento de uma tutela provisória, que nesse caso possibilita o manejo do agravo de instrumento, mas o enunciado ele pode te apontar para a feitura de uma suspensão de segurança,
Nos meus cursos aqui na escola, eu deixo bastante claro para os meus alunos que a suspensão de segurança e que o agravo de instrumento, eles, agravo e suspensão, são peças disjuntivas e concorrentes, ou seja, são peças que elas não interferem uma na outra. Da mesma decisão, portanto, dessa decisão aqui que concedeu tutela provisória, eu posso, na vida real, apresentar agravo de instrumento e suspensão de segurança. O problema é que no concurso público você só tem uma chance, é uma peça processual que você tem que redigir. Então você tem que efetivamente escolher entre um agravo de instrumento ou uma suspensão de segurança. Então, com enunciados dessa natureza, surge sempre o questionamento: qual a peça que eu vou apresentar enquanto resposta para esse enunciado? É um agravo de instrumento ou uma suspensão de segurança? Bom, como ele falou peça própria, ele não falou recurso, então aqui surge a dúvida. Eu vou apresentar um agravo de instrumento ou vou apresentar suspensão de segurança? Cabe agravo de instrumento? Cabe. O artigo 1015, inciso 1 do Código de Processo Civil, diz que de tutelas provisórias você pode manejar agravo de instrumento, então você tem um agravo de instrumento que cabe a partir do rol do 1015, você não precisa nem utilizar aqui a teoria da taxatividade mitigada do STJ. Cabe suspensão de segurança? Em tese cabe, mas aí você precisa analisar o enunciado. Bom, a suspensão de segurança vai caber quando você puder, nesse caso, demonstrar a existência de grave lesão. Grave lesão à ordem, grave lesão à saúde, grave lesão à economia. Então, nesse caso, você precisa tentar encontrar no enunciado fundamento que sustente a grave lesão. Nesse caso, vamos analisar se o enunciado ele nos aponta para alguma grave lesão para que eu possa manejar a suspensão de segurança. Por quê? Se eu não puder manejar a suspensão de segurança porque eu não tenho fundamento próprio para o desenvolvimento da grave lesão, então o agravo de instrumento eu sei que eu posso manejar, porque pelo 1015, inciso 1, cabe agravo de instrumento de tutela provisória. Muito bem. Lendo o enunciado de novo, nós temos entidade educacional sem fins lucrativos, portanto é uma entidade sem fins lucrativos, ingressa com ação própria em face da Fazenda Municipal para não pagar IPTU em razão de 2 terrenos. Ou seja, ela tem 2 terrenos, é uma única entidade e ela não quer pagar IPTU em razão desses 2 terrenos. Existe pedido de tutela antecipada para suspensão do pagamento do tributo. O juiz determinado da vara fazendária, a quem coube o processo, concedeu tutela antecipada. Então, eu não vejo no enunciado aqui nada que aponte para uma grave lesão. Nem a ordem econômica municipal, porque, embora você possa dizer aqui que o IPTU é uma das principais fontes de receita tributária do município, você tem uma única entidade querendo não pagar IPTU de 2 terrenos vagos, então você não pode falar em grave lesão à ordem econômica, a comprometer, portanto, as finanças do município no que diz respeito à execução de suas políticas públicas. Eu não posso falar em grave lesão à saúde, não há absolutamente nada que me aponte para isso. Eu não posso falar em grave lesão à ordem, não há absolutamente nada que me aponte para isso. Eu tenho uma ação de uma entidade educacional que, nesse caso, está pleiteando o não pagamento do IPTU. Eu também não posso falar em grave lesão à segurança, não há nada que me aponte aqui para a segurança pública. Então, não há fundamento aqui para o manejo da suspensão de segurança, pelo menos a meu ver. O enunciado ele não te aponta, ele não te dá fundamentação para que você desenvolva nenhum tipo de grave lesão. Eu não posso dizer, volto a dizer, que um processo de uma única entidade educacional que visa o não pagamento de IPTU em razão de 2 terrenos vagos comprometa, ou seja, lesione de forma grave as finanças públicas do município, a ponto, por exemplo, de comprometer a execução das suas políticas públicas, por exemplo. Então, não há fundamento para o manejo da suspensão de segurança para o presidente do tribunal. Então, nesse caso, sobraria o agravo de instrumento. Eu preciso desse enunciado apresentar um agravo de instrumento. Então eu tenho um agravo de instrumento que tem um cabimento muito mais sólido aqui, porque da tutela provisória, nesse caso, cabe agravo de instrumento, e ele pede para que você elabore a peça própria para atacar com sucesso a decisão judicial da tutela antecipada que suspendeu a cobrança do IPTU. Ele nem me pede efetivamente uma peça processual para atacar a eficácia da decisão, ele pede para que eu ataque a decisão. O recurso ataca a decisão com o objetivo de reformar ou anular essa decisão. A suspensão de segurança ataca não a decisão em si, ataca apenas a eficácia dessa decisão, ou seja, os efeitos materiais da decisão. Como ele pede peça própria para atacar com sucesso a decisão, a suspensão de segurança não ataca a decisão, ela ataca os efeitos da decisão.
Então, nesse caso, o recurso agravo de instrumento é o recurso cabível para atacar a decisão judicial, razão pela qual nós temos aqui, na minha visão, sem dúvidas, o cabimento do agravo de instrumento. Muito bem, se isso fosse um enunciado de um edital que tivesse uma previsão normal, estaria resolvido, na minha opinião. Mas, professor, você disse que essa prova merece anulação. Sim, ela merece, e eu vou te explicar por quê. Vamos lá. Existem algumas coisas que nós precisamos analisar a partir do edital. Quais são os problemas? Primeiro problema, a banca é um instituto chamado Access. Eu nunca tinha ouvido falar nesse instituto antes de analisar essa prova, mas pelo que eu pesquisei, é um instituto que não tem, nesse caso, tradição na feitura de concursos de procuradoria. Nós temos um edital de procurador do município de Ouro Branco, junto com inúmeros outros cargos, e existe apenas uma separação no edital no que diz respeito à segunda fase do concurso de procurador. Bom, aqui começam a surgir os problemas graves, na minha opinião. Primeiro, o edital não prevê recursos em processo civil. Bom, o edital prevê a cobrança de uma peça processual na segunda fase, mas não está lá em processo civil o capítulo de recursos. Vamos lá. Processo civil, em termos de edital, aqui, conteúdo programático da PGM Ouro Branco, nós temos a cobrança da ação, nós temos a cobrança de processo e procedimento, eu peguei só os tópicos principais, nós temos a cobrança dos prazos, nós temos a cobrança dos sujeitos da relação processual, nós temos a cobrança de pedido e aqui petição inicial, então cobrar uma peça em segunda fase, eu poderia ter cobrado aqui na segunda fase de Ouro Branco uma petição inicial, está lá previsto no edital. Também existe resposta do réu, aí contestação, eu também poderia cobrar aqui uma peça contestatória, e o edital termina na parte do conteúdo programático em processo civil, na parte de sentença e coisa julgada, portanto, não há previsão da parte recursal. Ora, se não há previsão da parte recursal em direito processual civil, o edital não pode cobrar na segunda fase aqui um agravo de instrumento. Ele não pode cobrar um agravo de instrumento. Não acredito que a peça seja suspensão de segurança e ele não pode cobrar aqui um agravo de instrumento. Se a peça for suspensão de segurança, o enunciado, o examinador vai ter que me explicar, nesse caso, no enunciado, de onde ele tirou a grave lesão à ordem, à economia, à saúde ou a finanças. E nesse caso, a segurança também. Ou seja, o fundamento da suspensão de segurança é grave lesão à ordem, à saúde, à finança, à segurança ou à economia pública. Então, nesse caso, como é que o enunciado, o examinador, vai sustentar uma grave lesão à economia municipal quando você tem o deferimento de uma tutela provisória para impedir a cobrança de IPTU de 2 terrenos de uma única entidade educacional? Não me parece ser o caso. Então, como disse, imagino que a resposta seja agravo de instrumento. Por que merece anulação? Porque a parte recursal não está previsto no conteúdo, não está prevista no conteúdo programático da PGM Ouro Branco. Eu tenho uma aluna que fez essa prova e trouxe para mim o enunciado e disse: professor, eu fiz uma suspensão de segurança porque a parte de recurso não está no edital. Eu disse: bom, você fez certo, porque suspensão de segurança ela poderia ser, digamos, prevista aqui no edital com o fundamento previsto lá na Lei da Ação Civil Pública. A gente sabe que a Lei da Ação Civil Pública faz previsão do Instituto Suspensão de Segurança, que nesse caso seria suspensão de liminar em ação coletiva. Mas existe fundamento, se você for cobrar, suspensão de segurança para fundamentar na Lei da Ação Civil Pública. O problema é que o enunciado não me aponta em nenhum momento para a feitura de uma suspensão de segurança e o agravo de instrumento está fora do tópico programático do edital. De toda forma, o direito processual civil enquanto disciplina também não faz previsão do mandado de segurança, que seria o fundamento comum, normal, natural para a cobrança da suspensão de segurança. Nós temos aqui a ação civil pública, que seria, na minha opinião, uma gambiarra para justificar a cobrança da suspensão de segurança, mas o enunciado não me aponta para uma suspensão de segurança. E tem um outro ponto aqui no edital que é bem sério na minha visão e na minha opinião. O item 8.4.13 diz assim: o acerto da prova discursiva, peça processual, que melhor se adeque ao caso concreto, então, na verdade, é o acerto da peça, né? Não é a peça que melhor se adeque, é a peça, nesse caso, que é cobrada pelo espelho de correção. Então, o acerto da peça no espelho de correção será pressuposto para a sua correção, levando o seu erro à ausência de qualquer pontuação quanto à mesma. Ou seja, se você errar a peça aqui na PGM Ouro Branco, você zera a prova subjetiva. Então, na minha opinião, essa prova subjetiva da PGM Ouro Branco Minas Gerais, realizada aí pelo Instituto Access, merece anulação. Por quê? Primeiro, a peça aqui não é suspensão de segurança,
não há fundamento aqui para que você ingresse com a suspensão de segurança pautada na grave lesão. A peça é um agravo de instrumento, mas o agravo de instrumento não está previsto enquanto conteúdo programático de direito processual civil. Como o edital disse que você poderia enfrentar ou deveria enfrentar uma peça processual na segunda fase, eles poderiam ter cobrado uma petição inicial, estava tudo ok. Eles poderiam ter cobrado uma contestação, estava tudo ok. Eles poderiam ter cobrado até uma petição inicial em ação civil pública, porque você pegaria aqui o tópico do pedido petição inicial e o tópico de ação civil pública. Mas eles não poderiam ter cobrado um agravo no instrumento e usar aqui o tópico da ação civil pública para fundamentar a cobrança da suspensão de segurança é uma gambiarra muito da boa e, nesse caso, principalmente, melhor nesse caso, argumento do que essa própria gambiarra, argumento para sustentar a anulação da prova, é que não existe fundamento aqui para o manejo da suspensão de segurança. É nítido que esse enunciado foi construído para que o candidato fosse levado à cobrança de um agravo de instrumento. Agravo de instrumento com base no 1015, inciso 1 do CPC, ou seja, com base no deferimento de uma tutela provisória, no caso aqui uma tutela antecipada, que obriga o município a não cobrar IPTU desses dois terrenos vagos dessa entidade educacional. Então, na minha opinião, na minha visão, aqui, esse enunciado, essa segunda fase da PGM Ouro Branco, merece anulação por todos os argumentos e todos os fundamentos que eu apresentei para os senhores. Se eles cobrarem aqui agravo de instrumento enquanto peça de segunda fase, quem fez suspensão de segurança zerou a prova. Se eles cobrarem suspensão de segurança na gambiarra do tópico da ação civil pública e mesmo sem fundamento de grave lesão, quem fez agravo de instrumento zerou a prova. Então, essa prova, nesse caso, na minha opinião, merece anulação. Perceba que esse tipo de situação não acontece em bancas grandes, como o CESP, como o FCC, como o VUNESP, não acontece em bancas grandes, contradição em concursos da advocacia pública, porque isso é o tipo do erro daqueles que não prestaram atenção no cargo de procurador municipal no edital. Se existe a possibilidade de cobrança de segunda fase no que diz respeito à peça, então ou eles tivessem colocado aqui a parte de recursos em direito processual civil para apresentar o enunciado que foi apresentado, ou então eles cobrassem enquanto peça ou uma petição inicial, ou uma contestação, ou mesmo uma inicial em ação civil pública, ou uma contestação em ação civil pública, mas eles estavam presos aqui à petição inicial e à contestação pelo conteúdo programático do edital. Bom, é isso. Espero ter te ajudado e espero que você, se tiver feito esse concurso, possa sustentar aí com esses argumentos a anulação da prova. Espero que você possa, se não fez o concurso, ficar alerta para esse tipo de situação em provas do futuro, especialmente em provas de PGM, cujo edital de procurador é misturado com outros cargos do município, e principalmente quando você está diante aí de organizadoras que não têm tradição, que não têm, nesse caso, costume nos concursos de procuradoria. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros.